Sejam todos bem-vindos ao Perguntando Teologia. Esse é um podcast onde semanalmente conversamos sobre assuntos que trazem à tona nossos questionamentos, nossas dúvidas ou mesmo curiosidades sobre tudo aquilo que envolve nossa interpretação das Escrituras e a nossa fé cristã. Já conversamos aqui, você já ouviu anteriormente no Perguntando Teologia sobre missões e sobre essa tarefa que a igreja tem de levar o evangelho a outras pessoas. Mas nesse episódio nós temos um convidado especial para falar também sobre um tema especial. Queremos entender um pouquinho mais sobre missões dentro desse contexto de pandemia, de novidades tecnológicas, de um novo quadro da humanidade em que nós nos encontramos nos dias de hoje. E para isso nós temos como convidado o pastor João Marcos. Ele é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais e está aqui para responder algumas perguntas para a gente. Tudo bem, pastor? É um prazer tê-lo conosco no nosso meio. Tudo bem, Tiago, é um prazer falar com vocês da Igreja Batista Aliança, uma igreja que tem demonstrado o seu compromisso com missões. Pastor, a nossa primeira pergunta é a seguinte: nós sabemos que missões sempre foi uma tarefa desafiadora para a igreja. Normalmente nós conhecemos, as situações que circulam esse assunto, que circulam a vivência do missionário, o sustento da igreja e toda aquela aliança que precisa acontecer para que a palavra de Deus chegue às pessoas que não o conhecem ainda. Mas a nossa pergunta é, afinal de contas, como é que se faz missões dentro desse contexto de pandemia, dentro desse contexto que nós estamos vivendo? Quais que são os principais desafios que os missionários que estão lá em tantas regiões, é claro que varia muito, de acordo com a região, mas o que vocês ouvem sobre quais são os principais desafios que os missionários estão encontrando atualmente no campo, dentro desse contexto que nós estamos vivendo? Bem, além dos desafios que sempre existem, alguns foram acrescidos nesse momento realmente. Um deles é a própria segurança. Antes nós pensávamos mais em termos de segurança em locais específicos, em locais onde poderia haver perseguição, uma reação ruim. Hoje, todo missionário precisa pensar na segurança da sua saúde, na segurança da saúde das pessoas com as quais ele vai conviver. Então, essa é uma preocupação da Junta de Missões Mundiais e de todos os nossos missionários. Nós temos essa preocupação de dar o bom testemunho, de cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde das pessoas que estão próximas a nós, assim, temos essa preocupação com a segurança. O outro desafio é falar às pessoas sem a presença física. E nós temos dito que esse é o momento de nós realmente nos atualizarmos completamente, porque precisamos usar de forma massiva toda a tecnologia, tudo que o avanço tecnológico tem nos permitido. Nós já fazíamos isso, mas era uma escala menor. Agora todo missionário está tendo que fazer isso, fazer esta atualização. Mas é interessante porque em alguns lugares como a China, rapidamente essa chave foi virada e as pessoas passaram a ser discipulados através de aplicativos. Mas em alguns outros lugares nós tivemos que dar um salto menor. Só para você ter uma ideia, na África nós precisamos nos aproximar das pessoas usando SMS. Sim, aquele negócio que você só recebe quando alguém usa seu cartão ou a banda larga está acabando no celular. Então, na África, em alguns lugares, como o acesso à internet pela grande maioria da população, em alguns desses lugares ainda não é fácil, os nossos missionários compraram pacotes de SMS. Então, um dos grandes desafios é esse, apresentar a mensagem de Deus nesta pandemia através dos meios tecnológicos. Entendo. E dentro desses desafios que eles têm encontrado, seja com a própria segurança, ou seja com a necessidade de encontrar novamente, parece que o missionário sempre precisa estar reinventando, criativamente a sua forma de comunicar o evangelho, de alcançar as pessoas. Então até parece que missões acaba já tendo esse aspecto muito mais dinâmico, muito mais de precisar estar se reinventando a todo momento para poder superar as dificuldades que vão surgindo. Qual é a leitura que vocês têm feito, se já é possível fazer uma leitura assim, de como os missionários têm se saído nessa luta por contornar os desafios que têm surgido no campo atualmente? Olha, tem sido muito interessante como Deus tem derramado criatividade sobre o nosso pessoal. Como eu te falei, tem essa questão do SMS, Eu tenho dito que a gente só não tem usado sinal de fumaça, o resto que você imaginar a gente tem usado. E uma das coisas mais interessantes que a gente tem percebido é que os nossos missionários, eles passaram a perceber a importância de buscar em todos os meios de fato. Alguns eram um pouco reticentes ainda sobre a eficácia, mas foram convencidos. Mas o que mais tem chamado a nossa atenção
é o fato de que, ao usarem isso, as pessoas não deixaram de fazer com qualidade. Elas estão cada vez mais buscando aprender. Então, nós demos algumas instruções, demos alguns cursos, mas a grande maioria procurou ir além daquilo que estávamos oferecendo. Então, eles têm procurado contornar esses desafios com muita dedicação. Deus tem abençoado com criatividade. Alguns têm investido recursos próprios na compra de aparelhos que a junta não fornece, né? Não está fora do padrão. Então, nós temos um missionário nosso que faz realmente um grande ministério através das redes sociais. E ele, então, precisou comprar alguns aparelhos, mas aí, como ele está plantando uma igreja, ele levou a igreja ali a adquirir este material. Eles têm entendido que é uma oportunidade, este momento, de nos atualizarmos e nos aproximarmos mais das pessoas através da tecnologia. Interessante. E dentro dessa leitura, a gente pode dizer então que missões não parou e continua acontecendo durante a pandemia? Ou a gente sente que é um momento em que existiu aquela freada necessária para uma releitura, para uma reinterpretação? Ou nós podemos olhar e falar, não, missões têm acontecido, pessoas têm ouvido o evangelho por meio desses novos meios criativos que os missionários estão levando e a obra de Deus continua acontecendo? Olha, não parou, muito pelo contrário. A virada de chave foi até rápida, foi mais rápido do que eu imaginava. Eu imaginava que nós teríamos números piores, né? Mas só para você ter uma ideia, foram mais de 40 mil pessoas que se converteram no ano passado. O nosso número de batismos foi de mais de 2.156 batismos. No ano anterior tinha sido de 2.400, só que no ano anterior nós tivemos os 365 dias disponíveis para fazer isso. Ano passado, nós tivemos cerca da metade. Então, se você comparar, nós chegamos a 90% usando a metade apenas do tempo. O número de pequenos grupos nossos foi maior no ano passado. Perceba que, como a pandemia não permite a reunião, não permite o acesso ao indivíduo nem à reunião, o pequeno grupo se tornou uma ferramenta ainda mais importante nesse momento. Então, missões não parou. O único número que nós podemos dizer que diminuiu foi de plantação de igrejas, porque aí você precisa da presença da igreja. Mas ainda assim foi um número fantástico, de 174 igrejas. Lembrando que a maior parte desses números, o grande impacto é entre povos não alcançados ou na janela das 40, que é onde está a maior parte dos povos não alcançados no mundo. Então, para você ter uma ideia, metade dessas igrejas foi plantada entre povos não alcançados. Mais de 80% dos mais de 3 mil pequenos grupos plantados no ano passado, durante a pandemia, também ali na janela das 40. Dos 2.156 batismos, 76% também de pessoas dessa região. Então, a Missões não parou, pelo contrário, o que houve foi uma atualização mesmo do uso de ferramentas para a propagação do evangelho. Poxa, que legal ouvir isso, pastor, e que legal imaginar, especialmente, como que o poder de Deus se manifesta, não é? Mesmo por detrás de todas essas novidades, essas tecnologias, e como que o evangelho tem esse poder tão flexível e poderoso ao mesmo tempo, não é? De continuar alcançando vidas, de rapidamente, como o senhor colocou, contornar os desafios e superar as novidades e continuar alcançando pessoas, especialmente dentro desses contextos mais fechados ao evangelho. A nossa última pergunta é olhando talvez de modo mais geral e não apenas especificamente agora para a vida do missionário. Vocês imaginam alguma novidade acontecendo a partir de agora? Esse novo uso das tecnologias, essas possibilidades de reuniões, de conversas, como nós falamos de ferramentas que já estavam aí, não é? Mas que nós sempre tivemos, por exemplo, o missionário conversando com a igreja normalmente quando ele vem presencialmente ou por meio de um vídeo gravado, e de repente a gente descobre que a gente pode ter um momento de oração com o missionário por uma ferramenta como essa. Vocês imaginam alguma grande transformação ou releitura vindo para missões, ou ainda é cedo para entender algo assim? Olha, Tiago, na verdade, eu creio que nesse aspecto a junta estava adiantada. Nós tínhamos o sonho, já falávamos isso, pelo menos 4 anos, falando em torno de 2015, 2014, 2015, nós começamos a falar sobre a possibilidade das igrejas receberem os missionários através de uma videoconferência. Todas as igrejas, praticamente, disseram, não queremos, isso não é bom, não vai ter uma qualidade boa, as pessoas não vão prestar atenção. E, de repente, o que mudou foi que as igrejas agora estão dispostas. Isso muda a realidade de uma forma muito grande. Agora, ele pode simplesmente adequar o seu horário ao horário da igreja, que a maior parte deles está num
fuso horário completamente diferente, então ele pode visitar as igrejas. E tem sido interessante porque nós temos chegado a igrejas que nunca haviam recebido um missionário, nem de forma virtual. E essas igrejas, elas se atualizaram, né? Eu tenho dito que esse é um período de inclusão digital forçada. Deus obrigou, né, a sua igreja a entrar realmente no mundo digital. Então eu entendo que a mudança ela veio para ficar. Eu acho que as nossas igrejas ainda não perceberam que nós temos pensado, tenho visto muita gente pensando que vai voltar e vai haver apenas uma transmissão do culto. Não, essa época acabou, não existe mais transmissão de culto. Agora o culto é online. Nós precisamos incluir as pessoas que estarão participando do culto de forma online. E o culto precisa ser pensado também dessa forma. E essa é uma coisa interessante porque os estudiosos que estudam o culto protestante, o culto evangélico, eles dizem que só tem uma certeza sobre o futuro do culto, é que ele vai mudar. O culto evangélico está sempre em adaptação à situação da humanidade. E nossa situação mudou, então nós vamos mudar. E eu creio que a promoção missionária com certeza vai mudar. E vocês acham que é possível a gente imaginar dentro desse cenário e pensando especialmente nas dificuldades que o missionário enfrenta às vezes, não é? De instalação, de adaptação, de uma inserção mais in loco na cultura. A gente pode, por exemplo, imaginar em algum aspecto missões acontecendo de modo virtual? Por exemplo, alguém que não consegue entrar em determinado país, mas que está intencionalmente, talvez daqui do Brasil mesmo, em contato, em conversa, em discipulado com essas pessoas? Ou vocês entendem que missões ainda têm aquele quê da pessoa estar lá presencialmente e ser acessível ao povo que ela está alcançando? As duas coisas são fundamentais. Desde sempre, nunca foi possível um missionário ir a todos os lugares. Há sempre os lugares que são inacessíveis a pessoas estranhas. Por isso a importância do discipulado, de você enviar outras pessoas. Por isso a Junta tem trabalhado com o conceito do DNA missionário, que é uma coisa que eu sugeriria para você em um outro podcast, talvez entrevistar o pastor Rui sobre o que é essa ferramenta, uma ferramenta muito simples, mas muito interessante, que tem permitido que a gente alcance mais lugares. Mas, só para você ter uma ideia, você sabe que a gente faz o que for necessário para falar de Jesus. Então, às vezes a gente vai ter uma escolinha de futebol para poder falar de Jesus, a gente vai ter uma escola mesmo formal, um hospital, uma clínica, até salão de beleza, o que for necessário. Mas eu vi uma coisa que não é a Junta que faz, isso nós não conseguimos, mas eu vi isso num país do Oriente Médio. Eu vi uma igreja que tem culto para fazer missões. Mas como assim, pastor? Você deve estar perguntando, mas não fazemos missões dessa forma? Não, é diferente. Esse país, ele é de maioria muçulmana, mas há uma liberdade religiosa. Só que você não pode evangelizar. E você não pode evangelizar nem pela internet. Acontece que essa igreja ela tem culto todos os dias, em diversos horários. Quando você chega lá, se você não é alguém do meio, você tem o seu acesso dificultado até que você entre e veja que está havendo um culto. Se você é uma pessoa que faz parte dali, você entra rapidamente e percebe que, na verdade, tem duas pessoas lá, uma está tocando, a outra está falando, e o resto, as 20, 30 pessoas, elas estão lá embaixo, no porão do templo, fazendo conexão pela internet. Isso, eu estou te falando de algo que eu vi tem 14 anos. E através dos chats, eles estão evangelizando. E aquelas pessoas alcançaram, naquele ano, no ano de 2007, mais de 2 milhões de muçulmanos com a mensagem do evangelho, através, não aquelas pessoas só daquela igreja, né, mas através da internet. Então, nós entendemos que o mundo virtual é um mundo que está aí, graças a Deus, não tem tantas fronteiras. Mas a dificuldade é que você precisa do contato humano muitas vezes. E em muitos lugares não há esse mundo virtual. A nossa visão é que nós precisamos estar em ambos os lugares, no mundo virtual e no mundo presencial. Mas sempre entendendo que o nosso papel é mobilizar pessoas para cumprir a grande comissão. Como é que eu faço isso? Eu anuncio Jesus a uma pessoa. Se ela aceita Jesus Cristo, né, aceita conhecer mais sobre Jesus Cristo, eu continuo a falar, eu a discipulo, e o discipulado, ele basicamente é ensinar a pessoa a cumprir a grande comissão. Por quê? Porque enquanto eu ensino a guardar as coisas que Deus tem mandado, eu estou também ensinando que aquilo deve ser replicado na vida de outras pessoas. Quando eu anuncio Jesus a alguém, essa pessoa já conhece, o meu próximo passo é conectá-la ao cumprimento da grande comissão. Nós entendemos que Deus já nos deu os recursos necessários e o tempo necessário para completarmos a grande comissão. Daí o desafio de fazermos um grande esforço e terminarmos neste século a tarefa de anunciar Jesus a todos os povos.
Muito interessante, pastor. Eu agradeço demais pela sua participação, por essa visão que a gente pode ter de missões olhando em um contexto mundial e o privilégio realmente que é estar ouvindo alguém que tem participado de perto, né, desse desafio que os missionários estão vivendo. E isso certamente nos motiva e creio que motiva nossos ouvintes também a continuarem investindo na obra missionária, continuarem dedicando suas vidas e animados com essa perspectiva de que o evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar a vida de todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui com a gente hoje. Um prazer, sempre que quiserem, estou aí à disposição. E você, nosso ouvinte, fica aí o convite para você continuar mandando as suas perguntas, mandando as suas dúvidas pelas nossas redes sociais, e-mail, pelo Instagram, YouTube também. E lá você pode entrar em contato conosco e a gente vai estar sempre semanalmente respondendo as dúvidas e trazendo outros convidados. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.